Boa noite a todos, a graça, a paz de Jesus, amém? Privilégio poder voltar a esta casa, privilégio poder rever alguns dos irmãos, privilégio poder estarmos aqui reunidos para que reflitamos na palavra do Senhor. Como já foi dito, meu nome é Rafael, sou pastor batista, atualmente estou junto com o pastor Josué, ali na Igreja Batista Boa Fortuna, que manda um abraço para os pastores, toda a igreja, e tem sido um tempo realmente de muito crescimento, juntamente com os irmãos ali. Já foi dito também, eu sou professor de seminário, eu dou aula em colégio particular aqui em Itaperuna também, atualmente também sou diretor de escola, aqui minha amada irmã Lídia, com quem eu já tive o prazer e o privilégio de poder trabalharmos juntos, e eu sou apaixonado pela educação, e atualmente sou professor do Ilquis e do Giovanni. Então, são pessoas muito queridas e especiais, estamos juntos ali no seminário. Que privilégio poder estar aqui. Já justifica a ausência da minha esposa, Regiane, nosso filhinho Theo de 2 anos. Na hora que o Theo estava prontinho para vir para o culto, ele passou mal e não pôde estar conosco, eles ficaram em casa, mas com certeza em oração, pedindo a Deus a iluminação do Espírito Santo para conosco. Bom, recebemos esse convite para que juntos pudéssemos refletir na palavra de Deus, e o tema que Deus colocou no meu coração para que nós reflitamos nessa noite é o que foi colocado naquele cartaz que foi amplamente divulgado: evangelizar, o sentido da igreja, ou o caminho da igreja, a direção da igreja. Convido a todos que abram suas Bíblias, Evangelho de Mateus capítulo 17, Evangelho de Mateus capítulo 17, todo ele, vamos juntos para a leitura da palavra do Senhor. Você pode abrir a sua Bíblia, pode acessá-la, ou então acompanhar aqui na projeção. Estou usando a versão NVI e diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 17. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali, ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, de quem eu me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então, os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Verso 14. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio.
Este saiu do menino que, daquele momento em diante, ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Reuniram-se eles na Galileia, e Jesus lhes disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Quando Jesus e os seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas viram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? Dos seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Mas, para que não escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol, tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca, e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue-a a eles, para pagar o meu e o seu imposto. Amém? Podeis assentar. Vai ser projetado ali o nosso tema: evangelizar, o sentido da igreja, a direção da igreja. Esse texto que nós acabamos de fazer, essa leitura, está nos contando mais uma história interessante acerca de Jesus, mais uma história interessante acerca das experiências dos discípulos para com Jesus, e claro, mais uma história que está repleta de milagres. Nós falamos da transfiguração, nós falamos da expulsão de demônios, e nós falamos de uma moeda na boca de um peixe para pagar um imposto devido. Mateus é o escritor desse evangelho que nós estamos estudando nessa noite. Mateus, que outrora fora Levi, um judeu, conhecido do povo judeu, mas que era totalmente odiado pelo seu povo. E por quê? Porque Levi, ele era cobrador de impostos. Era como se um judeu estivesse prestando serviço para um estrangeiro, que naquele tempo ali era o Império Romano. Então, a pessoa de Levi, o escritor do texto, depois chamado de Mateus, ele era totalmente odiado no seu tempo. E nós conhecemos um pouco da história e sabemos que em um dado momento, Levi teve sua experiência com Jesus Cristo e ele foi transformado pela ação do Espírito Santo. Aquele homem que antes roubava, que antes zombava, agora era um servidor, agora era um servo, agora era um apóstolo, um discípulo de Cristo. Então Mateus, ele era conhecedor das Escrituras, do Antigo Testamento, um bom judeu, inteligente, conhecedor de contábeis, administrador muito bom, e ele faz parte do time de Jesus, dos apóstolos de Jesus. E aí Mateus, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve o seu evangelho. E quando chega aqui no capítulo 17, Mateus narra para nós, como eu já disse, pelo menos 3 milagres e histórias incríveis acerca de Jesus. E tentando trazer e aplicar para nós nos dias de hoje, eu quero que nós pensemos nesse tema: evangelizar, falar de Jesus, vivermos Jesus, sentirmos, administrarmos a palavra de Deus, evangelizarmos, o sentido, a direção, o caminho que uma igreja deve percorrer. E aí, baseado nesse tema da evangelização, eu extraí pelo menos 3 ensinos ou 3 princípios que o próprio Senhor nos ensina através do escrito de Mateus. E o primeiro ensino, ele diz o seguinte: o perigo da igreja não evangelizar. O perigo da igreja que não cumpre o papel para o qual fora chamado pelo próprio Senhor.
E aí eu quero que nós voltemos ao texto. Você vai deixar sua Bíblia aberta, por favor, e nós vamos pensar nisso, o perigo da igreja que não evangeliza, que não faz aquilo para o qual fora chamada. E aí eu quero que nós vejamos dos versículos 1 ao 13. Vamos voltar ao texto. Diz assim, versículo 1: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Se você voltar no capítulo 16, no verso 13, vai dizer que, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, 6 dias antes, eles vão ter sua experiência, a confissão de Pedro. Jesus fala da sua morte e ressurreição, e 6 dias depois, Jesus, ele entende que deveria chamar 3 dos seus para terem uma experiência consigo. E aí o texto diz que eles vão para um alto monte, e os estudiosos vão dizer que esse monte é o Monte Hermon, mais ou menos com 3.000 metros de altura. E esse monte foi muito especial na vida desses 3 homens, Pedro, Tiago e João. Eles vão ter uma experiência fantástica com Jesus. É interessante que na igreja, Deus sempre vai separar alguns para um trabalho específico. Por isso que alguns são pastores, outros mestres, outros são do ministério de louvor, outros da recepção, enfim, N trabalhos que dentro da igreja nós podemos fornecer e servir as pessoas, mas aqui em especial Jesus precisava trabalhar no coração desses 3. Versículo 2: ali, bem no alto do monte, ele foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz, a glória do próprio Deus exposta na frente deles. E aí vem o versículo 3, que é interessante: naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então os 3 apóstolos, os 3 discípulos estão reunidos com Cristo. Imagino eles orando, eles ali no topo do monte, e de repente Jesus se transfigura. Ele muda a sua imagem, que nós temos esse conhecimento desse nosso rosto humano, da pele humana, e o texto diz que como se fosse um sol, suas roupas brancas como a luz, e aparecem 2 ou 2 personagens do Antigo Testamento interessantes: Moisés representando a lei, e nós temos Elias representando os profetas. E aí os apóstolos olham para aquela cena, e é interessante que eles reconhecem, eles entendem que aquele é Jesus transformado, e eles entendem que diante deles está Moisés e Elias. E é muito interessante que o corpo de Moisés nunca foi encontrado. É interessante que Elias, ele foi arrebatado aos céus, e exatamente esses 2 estão diante de Jesus e dos apóstolos. E eu fico pensando, que alegria, que privilégio daqueles 2 homens olhando aquela cena. E aí vem o perigo da igreja que não evangeliza. É o que eu quero chamar sua atenção no versículo 4, olha para sua Bíblia. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, eu vou fazer 3 tendas, uma para ti, Jesus, uma para Moisés e outra para Elias. E aqui eu extraio o perigo da igreja que não evangeliza. Diante daquela cena e naquele monte, os apóstolos estavam em êxtase. Eles falaram: vamos construir tendas aqui no alto, para que possamos ficar aqui, se possível, o resto da nossa vida. Se possível, apenas nós, nos fechando, ficando totalmente juntos aqui, eles 3 e nós 2. Então, diante dessa cena, Pedro teve essa ideia, mas não era a ideia de Cristo. E aí eu posso aplicar o perigo da igreja que não evangeliza. Vamos pensar nesse louvor maravilhoso ministrado nessa noite. Aqui dentro é bom demais. Vamos fechar as portas, as janelas, e quem está dentro fica e quem está fora não entra. Como assim? Não, é o contrário disso. Nós somos chamados para evangelizarmos. Se hoje está sendo uma bênção, se hoje nós estamos sentindo a presença do Senhor, que semana que vem os nossos familiares venham, os nossos amigos, os vizinhos da igreja,
todos da capelinha, os irmãos têm orado por isso? Os irmãos têm entendido o que Deus tem feito nesse tempo, nesta igreja? Eu louvo a Deus pela vida do pastor Silvio, vida do pastor André, a chegada do irmão Ilquias. Vocês estão crescendo. Antigamente poderíamos pensar, mas aquele local, aquela localidade não tem jeito. Claro que não. Pessoas que pensam assim estão construindo tendas, entende? Dentro da igreja, porque aqui está bom demais do jeito que está, ou está aceitando, ou então não está entendendo o chamado de Deus, e isso é um perigo. Nós somos chamados para evangelizar, para crescer, amém? Eles estavam diante de uma cena maravilhosa, mas eles tinham que descer o monte, é o que nós vamos ver mais para frente. Volta para o texto, e aí o versículo 5 diz: enquanto ele ainda estava falando, Pedro, veio uma voz dentro de uma nuvem resplandecente que dizia: este Jesus é o meu filho amado, de quem eu me agrado, ouçam-no. Aqueles 3 homens precisavam entender que com quem eles estavam caminhando, nada mais, nada menos do que o próprio Filho de Deus. Eles precisavam aceitar e entender que aquele Jesus, o Cristo, deveria morrer. Versículos anteriores, Jesus predisse no final do capítulo 16 sua morte e ressurreição. Só que o judeu, principalmente os apóstolos, eles não acreditavam, não queriam aquilo. Toda vez que Jesus dizia que deveria morrer, eles falavam assim: ah não, deixa isso para lá, esse assunto para lá. Porque na mente deles, Jesus deveria ser da linhagem de Davi, um rei guerreiro, vitorioso, para sobrepor ao Império Romano, e não que eles ficassem subjugados aos romanos. E aí Jesus o tempo todo ensinando para eles: olha, eu preciso padecer, eu preciso morrer, porque somente a restauração do homem para com Deus é feito através da minha vida, disse Jesus, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eles precisavam entender, e eles precisavam ter cada vez mais experiências com Cristo, para que a mente deles se abrisse. E o verso 6 nos diz: ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra, ficaram aterrorizados. Eles ouviram a voz do próprio Deus, mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levantem-se, não tenham medo. E erguendo os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Igreja Batista da Capelinha, levantem-se, não tenham medo. Cristo, o Espírito Santo, está com os irmãos. Creiam que os seus familiares serão salvos, que essa comunidade vai ser salva. Trabalhem para isso. Nada de construir tendas e permanecermos aqui dentro como sempre foi, ou está bom do jeito que está. Não, crescendo para frente, para cima, avante, amém? Creiam nisso. Olha o tempo de Deus para a vida dos irmãos. Como foi dito, eu visitei esse lugar em 2012, no primeiro ano do seminário. Foram as minhas primeiras pregações. Que privilégio poder fazer parte. Que bom saber que os irmãos cresceram, tornaram-se uma igreja, estão chegando pastores, ministros, mais pessoas, mas vocês têm que ir muito além. Não tenham medo. Jesus falou para eles. E aí quando eles abriram os olhos, eles não viram ninguém mais a não ser Jesus. Amém, é somente Ele que precisamos ver e nos relacionarmos. Que experiência fantástica. E aí vem o verso 9, a resposta. Olha para o texto: enquanto desciam do monte, Jesus ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram, até que eu, Filho do Homem, seja ressuscitado dos mortos. Verso 9, enquanto desciam do monte. Se as tendas tivessem sido levantadas, talvez estivessem lá até hoje os ossos deles, presos naquele lugar. Mas a gente conhece a história do Evangelho. Desceram e esses 3 homens se tornaram colunas da igreja. Eu estou falando de Pedro, Tiago e João. Muito além do barquinho, muito além da experiência da tenda que haveria de ser construída. Mas eles desceram, eles entenderam o chamado de Deus. E é perigoso uma igreja que não evangeliza, que constrói sobre si ou para si tendas, porque está bom demais. Não, nunca está bom demais.
Nós precisamos trabalhar, pastor, até que ele volte, evangelizar, orar, crer até que ele volte. E aí o versículo 10 nos diz: os discípulos então perguntaram: então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Eles se lembrando de Elias lá em cima. Jesus respondeu: Elias vem e restaurará todas as coisas. Verso 12: mas eu lhes digo, Elias já veio, e eles, o povo, não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Olha ele dizendo sobre si: da mesma forma o Filho do Homem será maltratado pelo povo, pelos judeus, por todos. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Havia uma profecia do Antigo Testamento, que aquele Elias que tivera sido arrebatado haveria de voltar. Então eles esperavam que esse Elias era o Elias com Cristo ali no alto do Monte Hermon, mas na verdade era uma prefiguração, estava tratando sobre o tipo de Elias. E aí Jesus vai falar que era o primo dele, João Batista, que havia perdido a cabeça e sido colocada para ser entregue ao povo judeu. Então aqui eles vão trabalhando e entendendo que eles precisam avançar, não aceitar a condição. Está melhor do que antes? Amém. Precisa melhorar cada vez mais, crescer cada vez mais, orar cada vez mais, ensaiar cada vez mais, pregar cada vez mais, até que ele venha. Então, o perigo da igreja não evangelizar. Nós ainda temos um segundo ensino: o perigo da igreja incrédula. Como assim, pastor Rafael? Se é igreja, como ela pode ser incrédula? Parece que não faz muito sentido. Voltemos ao texto, a partir do versículo 14. Desceram do monte. Quando chegaram onde estava a multidão, na base, no pé do monte, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, aqueles que andam com o Senhor, mas não puderam curá-lo. Interessante. O perigo da igreja incrédula: igreja que prega, igreja que anda com Cristo, igreja que fala de Jesus, igreja que ministra, igreja que está em comunhão, mas que não tem talvez um entendimento completo acerca do Evangelho. Igreja incrédula. Os discípulos, eles andavam com Jesus, mas aquele milagre em especial eles não podiam fazer, ou não puderam fazer até então, porque nós conhecemos a história, e depois eles fizeram milagres maravilhosos. Mas naquele momento ainda havia incredulidade dentro da igreja. Isso é algo que deve ser totalmente quebrado em nosso meio. Incredulidade do cristão parece que não faz nem sentido, mas existe. E existe, e nós sabemos que existe. E aí o texto diz que então eles trouxeram um menino até Jesus, e aí Jesus dá uma resposta para a igreja incrédula. Olha o que diz o verso 17. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, perversa, má, até quando eu estarei com vocês? Até quando eu terei que suportá-los? Olha o desabafo do próprio Jesus. Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino que, daquele momento em diante, ficou curado. Outro milagre. E aí os discípulos, vendo aquela cena, vendo a fé do próprio Deus na pessoa de Cristo, eles entenderam: não podemos ser incrédulos, temos que crer que somos capazes, em nome de Jesus, de fazermos o que for, para a glória dEle, para a honra dEle, para o amor dEle, para o evangelho dEle. Não podemos ter essa incredulidade dentro de nós. Irmãos, é lógico que a gente olha para algumas cenas, para alguns acontecimentos da vida que nos trazem interrogações. Se você abrir o site do Globo.com e você vê a foto dos, até agora, 150 mortos daquele problema que aconteceu em Petrópolis, você vai ver foto de idosos, talvez pensemos, já viveram bastante. Jovens, talvez pensemos, tinham muito para viver. Crianças, bebês, N pessoas, de N faixa etárias, e talvez esse tipo de situação coloque
dentro do nosso coração incredulidade. Ah, será que Deus existe mesmo? Por que deixou isso acontecer? Será que de fato Deus se importa conosco? Por que deixou algo deste tamanho acontecer? Irmãos, isso é da vida, faz parte da vida nascer, viver e morrer. Alguns nem nascem, já estão mortos, é da vida. São entendimentos difíceis de compreendermos, mas quando nós alcançamos a maturidade da vida cristã, isso faz com que o nosso coração aceite, por mais difícil que seja. Por isso que as igrejas, nós nos reunimos para orar por aqueles irmãos, para juntarmos nossos donativos no Brasil todo, para enviarmos para aquele povo. Por quê? Porque senão nós seremos uma igreja que fala, mas nunca faz. Uma igreja que diante de um cenário, de uma situação catastrófica, nós possamos ficar incrédulos, diante de um cenário como aquele, e como muitos disseram, como uma guerra, é uma catástrofe, sabemos disso, mas Deus está em meio a tudo, nada passa despercebido da mão de Deus, nada passa. Ele sabe do porquê de cada uma daquelas vidas, Ele sabe do porquê de cada uma das nossas vidas. O que nós não podemos é ser incrédulos. Aconteceu a glória de Deus, não aconteceu a glória de Deus, tudo é para a honra e glória de Deus. Só que o mundo quer que nós aceitemos essa incredulidade adentrando os nossos templos. E aí a gente pensando que coisas, acontecimentos ruins como esse, colocam Deus em xeque. Ao contrário, mostra a glória de Deus, a dependência que temos de Deus, a necessidade que temos de Deus, porque somos pó, viramos barro, apodrecemos, daqui a pouco nada nosso está por aí. Não podemos ser incrédulos, igreja. Verso 19: então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que nós que andamos com o Senhor não conseguimos expulsá-lo, esse demônio, da vida daquele menino? Verso 20, ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, mínimo, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, nada lhe será impossível. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eles estavam em dúvida. Nós andamos com o Senhor, nós estamos vendo tudo que está acontecendo, tudo que o Senhor faz, porque aquela expulsão específica nós não tivemos condições de fazer. E Jesus vira para eles e fala: porque vocês são incrédulos. Isso é pesado na igreja, isso é pesado na nossa vida cristã. Ele fala para eles: olha, se você tiver uma fé como um grãozinho de mostarda, por menor que seja, vocês farão coisas incríveis. Pessoas que talvez nunca imaginássemos serão salvas. Nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, pessoas que nós amamos. Mas ali em especial, Jesus diz no verso 21, só que essa espécie, só com oração e jejum. Ele está ensinando o seguinte: nós precisamos ter cada vez mais relacionamento com Deus, orando mais, jejuando mais, lendo mais da palavra, para que tenhamos, irmãos, cada vez mais maturidade cristã. Era isso que ele precisava trabalhar com seus discípulos, porque haveria o tempo que ele morreria, estava chegando, e eles correram, se espalharam, a gente conhece a história, e só depois da ressurreição, só depois de Tomé tocando no próprio Cristo, é que muitos, que talvez naquele momento nem falaram, passaram a crer. Olha quantas coisas tiveram que acontecer para que de fato crescem. Verso 22, reunindo-se eles na Galileia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem, sobre si mais uma vez, será entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, e no terceiro dia ele ressuscitará. Olha o final do 23, e os discípulos ficaram cheios de tristeza. Eles ainda não entendiam, eles ainda tinham incredulidade. O que mais haveria de acontecer para que toda a incredulidade fosse jogada por terra? Jesus já deu a resposta no próprio texto:
a ressurreição. É por isso que para nós cristãos a ressurreição é o marco mais importante da história do cristianismo, porque coloca toda dúvida, toda incredulidade no chão, porque o nosso Cristo está vivo, à destra do Pai, intercedendo por nós, chorando quando acontece catástrofe, rindo quando nos alegramos, e Ele está sempre disponível para nós. Amém? O perigo da igreja incrédula: fujamos da incredulidade. E aí vem o terceiro ensino, que vai ser projetado ali, pode voltar. O perigo da igreja que não é exemplo, a partir do versículo 24, você pode acompanhar aí no seu texto bíblico. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, cidade praiana, né? Cafarnaum, onde Jesus morava, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Não está em dia com os seus compromissos? Sim, paga, verso 25, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? Dos seus próprios filhos ou dos outros? Jesus, o próprio Filho de Deus, tem mais esse ensinamento para passar aos discípulos, porque quando eles voltaram para Cafarnaum, aqueles coletores de impostos, eles viraram para Pedro e falaram assim: olha, o mestre de vocês, ele não está pagando o imposto para Roma, o imposto que um homem adulto deve pagar para que ele tenha liberdade aqui dentro e aos arredores de Cafarnaum. E aí Pedro diz para eles assim: não, ele paga, mas não tinha pago ainda, não estava em dia. Havia algo para ser ensinado ali, de Cristo para Pedro. E aí o texto diz que quando Pedro entra na casa, Jesus vem falar com ele assim: Simão, vem cá, vamos conversar mais uma vez. O que você acha? Quando tem um rei, ele vai cobrar imposto dos seus filhos que moram dentro da sua casa, ou ele vai cobrar imposto dos outros? E aí Pedro, super inteligente, respondeu: dos outros, é lógico. O que Jesus estava ensinando? Olha, eu sou o próprio Deus, eu sou o dono de todo o ouro e toda a prata, eu não preciso pagar esse imposto, porque eu sou o próprio Deus, eu sou o dono de tudo. Mas para que eu dê bom exemplo e para que eu ensine a igreja, a minha igreja, que ela deve dar exemplo e bom exemplo também, nós vamos dar também, nós vamos pagar aquilo que é correto que um homem adulto pague. E aí o texto diz que no mar, joga o anzol, o peixe que você puxar vai sair ali a moeda de 4 dracmas, você vai pagar o meu imposto e o seu, Pedro, porque nós precisamos dar exemplo. E aí quando eu olho para um texto tão claro como esse, e eu fico pensando, nós como igreja no nosso tempo, na pós-modernidade, nos dias de hoje, igreja tem que pagar água, luz, telefone se possível, internet se possível, os nossos objetos se possível, para que possamos prestar culto ao Senhor, a prebenda dos pastores, dos ministros, todo o acontecimento que faz parte da igreja. A igreja precisa dar exemplo, e eu vou além, cristãos precisam dar exemplo, honrar o Senhor com testemunho de vida. Se comprou, tem que pagar, se comprou, não pagou, tem que devolver. Tudo isso faz parte do bom testemunho para a glória de Deus. E aí o que a gente vive? Um tempo de igreja que não é exemplo, um tempo de igreja, principalmente agora nesse período pandêmico, em que nós já temos aí praticamente 2 anos e pouco de pandemia, se não estamos nesse tempo, estamos chegando ou passando um pouco, e tem gente que está dentro de casa até hoje. Ah não, domingo não dá para ir na igreja não, o vírus está lá. Balela, o vírus está no mercado, o vírus está na escola, o vírus está na faculdade, o vírus está na rua, o vírus está em todos os lugares, só que a gente quer usar a igreja, que é o local que as pessoas usam máscara, que é um local que as pessoas usam álcool,
para poder a gente falar assim: ah, não dá para eu ir lá não. E aí a gente tem vivido, conforme a gente viu lá no seminário, naquele dia, nós temos vivido um tempo de apostasia, um tempo de igreja que não evangeliza, a pessoa não evangeliza, o tempo de igreja incrédula, pessoa que não acredita mais, perdeu a fé por N situações, e o perigo da igreja que não é exemplo, pessoa que não tem mais testemunho, que não tem mais exemplo. Mas ao contrário de tudo isso, Deus nos chama nesse tempo para que nós possamos evangelizar, para que nós possamos ter fé, compartilhar da fé, experimentar da fé, e que nós possamos ser exemplo, para que as pessoas, quando olharem para nós, sintam e vejam a glória de Jesus através da nossa vida. Amém? Caminhando para o final da nossa conclusão, abre sua Bíblia lá em Marcos capítulo 16, versos 14 e 15, por favor. Marcos 16, versos 14 e 15. Olha que texto interessante. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade, a dureza de coração, olha isso, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Que dureza! E disse-lhes, olha aqui o chamado da igreja, desta igreja: vão pelo mundo, pela capelinha, pelo trabalho de vocês, onde quer que cada um de nós estejamos inseridos, preguem o evangelho a todas as pessoas. Esse é o nosso chamado. Você lembra do tema? Evangelizar. Pode voltar. O sentido da igreja. Esse texto é interessante porque Jesus ressurreto, Jesus ressurreto apareceu para eles enquanto comiam, censurou-lhes mais uma vez a incredulidade, a dureza, e alguns de nós, e talvez naquele tempo, pensávamos assim: ah, Tomé tão incrédulo. Tomé foi aquele, na verdade, que teve coragem de falar: olha, eu ainda não entendi, eu ainda não creio, mas eu posso te tocar, eu te vi morto no madeiro, eu posso te tocar. E aí eu imagino o coração de Tomé quando ele toca Jesus. O texto diz que ele dá um abraço em Jesus. Jesus ressurreto, Jesus vivo, amém? Nosso Cristo está vivo. O nosso evangelho é esse: falar de Cristo vivo. Cristo vivo, Ele está vivo. E eu quero concluir com essas frases: que sejamos uma igreja que evangeliza, que crê, que não é incrédula. Que sejamos uma igreja que principalmente prega a palavra de Deus. Isso nunca poderá ser negociado nessa igreja. Os pastores sempre, eu tenho certeza que farão isso, mas sempre terão que pregar as Escrituras, o Evangelho de Jesus. Que paguemos o preço que for, que percamos o que for, mas que nunca negociemos que a boa palavra de Deus deve ser exposta, para que os corações sejam alcançados, tocados, e aí dessa forma nós possamos evangelizar e não nos fecharmos em tendas, possamos crer e não nos fecharmos na incredulidade de coisas passageiras e coisas deste mundo, e que possamos ser exemplo, para que quando as pessoas olharem para a nossa vida, elas digam: de fato, aquele é um homem e uma mulher de Deus. Amém? Vamos orar? E o que, se puder me acompanhar, por favor. Cabeça curvada, olhos fechados. Glória a Deus. Você ouviu o Senhor falar contigo, ao seu coração, ministrar, te ensinar, te tocar? É Ele, não são homens, não são palavras, nós somos meros coadjuvantes.
É Ele é quem fala, Ele é quem convence, Ele é quem toca, Ele é quem age, porque Ele é vivo. Eu e você vamos passar, mas Ele dura para sempre. Ele é o alfa e o ômega, o começo e o fim. Nada de incredulidade, nada de que está bom até aqui, nada de que foi sempre assim, não. Nós vamos fazer 2 orações. Eu quero te convidar a fazer elas comigo.